Como vão, seguidores? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da espiritualidade. Eu andei conversando com algumas pessoas, fazendo algumas pesquisas, entrei em contato com pessoas de religião para me passarem algumas informações sobre essa questão aí da espiritualidade, para eu poder fazer um levantamento de material alinhado à realidade, alinhado à coerência simbólica. Então, a pessoa ia passando para mim as informações, eu falando, isso aqui tem a ver com aquela carta ali, isso aqui com aquela carta ali. Aí, eu fui fazendo mais perguntas e fiz um levantamento ali sobre determinadas questões ligadas à religião, à espiritualidade, às magias, exatamente com o intuito de levantar aí um material que é uma obra autêntica de pesquisas dentro do campo da realidade. Então, conversei com várias pessoas experientes, pessoas versadas no assunto. São aquelas pessoas que me passaram, de fato, tudo que tem a ver com esse universo. E o material está pronto. Material das lâminas e as magias. Eu deixei aqui também um vídeo sobre as cartas e as magias, né? Um vídeo demonstrativo sobre o curso. Você que quer aprender mais, pode entrar no meu curso específico somente sobre as lâminas e as magias. Tem cursos específicos? Tem. Tem curso específico somente sobre mesa real. Tem curso específico somente sobre as lâminas, as magias e espiritualidade. Tem curso específico somente sobre a mesa real e o amor. As cartas e o amor, os significados no amor. Tem cursos específicos sim, tá? Em determinadas áreas que você pode entrar só naquele curso ali e não precisa fazer o curso de 200 horas completo. Porque o curso de 200 horas completo é para as pessoas que querem aprender tudo numa tacada só, durante o decorrer de 6 meses. Então, tudo sobre questões ligadas ao amor, questões ligadas à espiritualidade, questões ligadas à família, à saúde, ao trabalho, às finanças, questões ligadas aos arquétipos, porque a pessoa gosta de interpretar os arquétipos, né? Como funciona essa lâmina aqui, transitando por aqueles arquétipos, arquétipo profissional, familiar, pessoal, arquétipo padrão, arquétipo religioso. Enfim, são todos os arquétipos, tá? E você que quer aprender sobre tudo isso, você entra no curso de 200 horas. Mas se não há necessidade, se você quer aprender algo específico, por exemplo, só leituras de amor, aí tem os cursos específicos somente para, e com bem menos tempo, né? Tem cursos assim de 2 semanas, somente para você aprender mesa real específica sobre o amor. Só mesas reais com leituras isoladas. Aí já reduz bastante, né? Aí seria um curso mais concentrado, só naquele assunto distinto. Bom, então, sobre as lâminas e as magias, já tem bastante informações para essa produção de material do volume 3, que ainda vai se estender mais, tá? Eu tenho o material volume 1, os volumes 1, 2 e esse terceiro que eu lancei agora. E ainda vem o quarto, tá? O volume 4, porque tem material para o volume 4 também a respeito das lâminas e as magias, as lâminas e a espiritualidade. Em relação a essa questão da espiritualidade, as pessoas perguntam muito também, é um dos assuntos mais procurados, porque tem a questão aí dos trabalhos espirituais que as pessoas procuram, querem fazer por aí, né? Aí elas vêm até o jogo fazer a consulta para perguntar se o trabalho vai se realizar, o trabalho que ela fez lá vai se realizar, enfim, se as coisas que ela fez vão acontecer. Ah, não aconteceu, eu perdi dinheiro. Aí o que eu falo para a pessoa? Olha, você pode usar uma estratégia muito eficiente. Você pode dizer à pessoa que você não tem dinheiro para você fazer aquilo ali, tá? Aquele trabalho espiritual.
E que quando se realizar, você paga, entendeu? Fala que você está liso, que você não tem dinheiro, que você está desempregado, que você não tem nada, que você está liso. E que quando aquilo ali acontecer, e você vê se vai acontecer, você paga, entendeu? Faz isso, porque 400, 500, 600, R$ 1.000, R$ 2.000 é um investimento, né? Então, a pessoa pode falar aí que, porque o trabalho espiritual não tem garantia de que realmente vai acontecer. Tem garantia? Não tem garantia. Então você pode se fingir de pobrinho, assim, falar que tá sem nada, tá liso, e depois a pessoa faz para você e depois você recebe, entendeu? Que você receber ali o resultado e ver que a pessoa é verdadeira, que a pessoa é autêntica, que a pessoa realmente tem mão para aquilo ali, aí você acerta com a pessoa e acerta com a espiritualidade da pessoa, obviamente, né? E nos próximos trabalhos que você for fazer com ela, você já vai pagando, porque você já sabe que pode confiar. Então, os trabalhos espirituais, eu falo, eles não têm garantia. Eles não têm garantia de nada. Quem dá garantia para você, na teoria, é quem vai fazer. Mas na prática, o trabalho é com a espiritualidade, não é com quem está falando com você. A pessoa vai botar a mão lá para fazer as coisas. A pessoa está na teoria lidando com você, mas na prática é a espiritualidade que vai lidar com aquela situação ali. Então, o que a pessoa fala com você na teoria é uma coisa. Na prática é outra. A pessoa que está falando com você na teoria não pode garantir o que eles vão fazer na prática, porque ela não manda neles. Ela não manda naquelas coisas ali ligadas ao plano espiritual. Ela só aciona. Ela aciona as energias. Agora, mandar, não manda. Mandar não, ninguém manda. Tem gente até que vive falando que Umbanda, o Candomblé são de matriz africana, vocês brancos estão fazendo a apropriação da nossa religião. Mas aí você para e pensa, se a religião de fato fosse propriedade deles, o poder também seria, né? Se a religião fosse propriedade deles, a própria espiritualidade que eles servem não deixaria branco entrar ali. A própria espiritualidade que eles servem jamais permitiria branco entrar ali. Seria exclusivo e específico de negros. Específico. Então, eles querem mandar em algo que está sobre o poder e controle da espiritualidade. Eles querem mandar até no plano espiritual. Há questões de bruxaria, questões de magia, vêm desde a Idade Média, muito antes da fundação de Umbanda, de Candomblé, né? A questão das magias vem muito antes. Então, essas pessoas que querem fazer grupinhos para se apropriar de coisas, monopolizar, na verdade, né? Monopolizar a espiritualidade, porque a espiritualidade não se monopoliza. A espiritualidade que está aí com você, né, no teu terreiro, pode ser aquele terreiro de Candomblé, de Quimbanda, de Umbanda, é a mesma espiritualidade que vai atender o branco aqui fora, independente do teu terreiro aí dentro, né? Porque você não pode monopolizar o plano espiritual. Você serve o plano espiritual. Você não manda no plano espiritual. Entendeu a diferença? Você não pode falar que as pessoas estão se apropriando de algo que você quer monopolizar porque é da tua vontade. De repente, bateu vontade, você quer aquilo ali para você, que é um monopólio. Não. A bruxaria, a magia e muita coisa também foi agregada à Umbanda, ao Candomblé, em relação a feitiços, a coisas ligadas à espiritualidade. E o que acontece? O que acontece? A pessoa chega e falam que querem se apropriar de coisas que são específicas deles. E eles não têm monopólio sobre a espiritualidade. E a própria espiritualidade deles não exclui ninguém. Eles é que fazem isso.
Eles é que fazem essas coisas, eles é que querem o controle, eles é que querem a posse, eles é que querem o poder, eles é que querem o monopólio, eles é que querem tudo. A espiritualidade é universal, é de todo mundo. A espiritualidade, ela não é exclusiva, específica para um só, é para todos. Então, tem aquela questão assim dos grupos. Tem os grupos específicos de religião, né, que o mesmo grupo que está oferecendo serviço lá e falando que... Tem a questão do chamado. A questão do chamado, é isso que eu ia falar uma coisa para chegar até aí, mas eu vou falar logo, é a questão do chamado. Você tem um chamado para estar naquela religião ali e ocupar uma liderança religiosa, uma liderança espiritual. Você tem um chamado para sentar nessa cadeira e assumir uma função sobre os membros da casa, não que você não vá responder por isso no outro plano, porque o outro plano vai te cobrar sobre a sua responsabilidade nessa cadeira, tá? Isso não é de graça. A sua responsabilidade vai ser cobrada em relação a como você lida com os membros, como você lida com as pessoas que procuram seu serviço, como você lida com tudo que você usufrui da espiritualidade do plano deles para cá, na tua coroa, na tua casa de santo, para utilizar isso com as pessoas que te procuram. Isso tudo vai ser cobrado de você. Todo mundo vai ser cobrado, todo mundo que senta numa cadeira vai ser cobrado, todo mundo. Então, você não pode se aproveitar disso para monopolizar a espiritualidade. Não é só porque você tem esse chamado que você pode monopolizar o espiritual e dizendo que quem chega quer se apropriar do que é seu. Não, é de todos. Tudo é de todos. E tudo é para todos. Tudo é para ajudar o próximo. Tudo é para agregar, tá? Esse lance de é meu, você está se apropriando, isso é exclusão. E outra coisa, além de ser exclusão, também tem a ver com o fato de você querer monopolizar a espiritualidade. A espiritualidade não se monopoliza, tá? Porque você só pode monopolizar algo que realmente seja teu, né? Se você monopolizasse o espiritual, você teria um controle espiritual absurdo, né? Mas assim como você, todo mundo pode usar o mesmo poder que você usa. Esse santo que está na tua cabeça, o outro vai ali, paga e também consegue. O branco vai ali, paga, compra as coisas e também consegue ser atendido, independente da tua casa de religião ou não. Ele também consegue. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o teu santo, ele não está dizendo ao branco que utiliza as coisas que, você está se apropriando, tá? Você não pode fazer isso aqui não, nem ser atendida. Eu não vou te atender porque isso é apropriação. Não, ele não está dizendo isso, tá? A tua divindade não está tratando ninguém assim. Você trata os outros assim. Isso é coisa tua, isso é coisa humana, isso não é coisa da espiritualidade. A espiritualidade não é assim. A espiritualidade não trabalha desse jeito, não flui desse jeito, com essa energia. Então, para as pessoas começarem a entender de fato como as coisas são no plano espiritual e como querem colocar aqui no plano físico. Porque o dia que a espiritualidade não quiser que ninguém se aproprie das coisas específicas de um grupo, não vai atender mais ninguém, não vai mais receber ninguém, não vai mais trabalhar para ninguém, não vai atender pedido de ninguém. Vão ficar só para aquele grupo específico ali, os privilégios, as regalias, só para aquele grupo específico. Não vai ficar mais para ninguém. Então, tem ligação com isso aí. É importante você estudar todo esse lado da espiritualidade, como as coisas funcionam, como os humanos influenciam a mente para fazer lavagem cerebral nas pessoas, a fim de querer que elas se alinhem a um poder que eles julgam ter sobre um plano espiritual, sobre uma força espiritual. E, na verdade, eles querem monopolizar algo
tomar o monopólio, o controle de algo que eles não têm o controle. Porque o mesmo que atende ele lá é o mesmo que pode te atender aqui. O mesmo que ele serve lá é o mesmo que pode te servir aqui. Então não existe esse lance de tomar o controle, monopolizar. Isso é coisa humana. A espiritualidade é aberta a todos. A espiritualidade é para todos. Se não fosse assim, a espiritualidade não aceitaria fazer cabeça de branco. Ah, eu quero a cabeça do branco. Como é que a cabeça do branco vai ser feita? Raspada? Jogar o sangue na coroa para ser consagrada a um orixá? Se é apropriação. Isso não existe. A questão da apropriação está na boca do humano. Não na questão, não está na boca da divindade. A divindade nunca falou isso. A divindade nunca disse nada em relação à apropriação. A divindade está sempre aberta, está sempre ali, receptiva, recíproca a todos. Porque se fosse assim, o branco não rasparia a cabeça, a divindade não aceitaria a consagração, enfim, seria totalmente diferente se isso partisse do plano espiritual. Mas como isso parte do plano físico, como tem a ver com as pessoas, e não com a espiritualidade, eles querem fazer uma lavagem cerebral e mudar completamente, desconstruir coisas na tua cabeça para fazer com que eles tomem um poder. Assumam um poder, assumam um controle. E, na verdade, não é por aí. Porque a espiritualidade não se posiciona desse jeito. Quem se posiciona desse jeito são grupos. Grupos isolados que estão propagando coisas como uma corrente que está se espalhando e outras pessoas acatando, acreditando, como outras pessoas sendo crédulas, né? Como se isso realmente partisse da influência do plano espiritual sobre todo mundo, né? Como se eles fossem a cadeira da liderança do plano espiritual. Eles são chamados, sim, eles são chamados, mas eles também vão ser cobrados em relação a tudo que eles fazem nessa cadeira. E essa questão do plano espiritual é muito séria. Porque eu já conversei com pessoas, né? Pessoas que foram iniciadas mesmo na bruxaria e ficaram 1 ano num coven aprendendo ali tudo sobre magia. A pessoa tem que ficar 1 ano lá aprendendo tudo sobre magia. Depois desse 1 ano, vai descer ao grande umbral, né? Porque tem todo aquele confronto ali da bruxa com a espiritualidade, porque ela vai pegar demandas aqui fora. Enfim, tem os segredos ali ligados a essa questão do coven. E depois a bruxa é iniciada e sai ali, tá? Já pronta para exercer a função ligada às magias. Mas cada religião tem a sua e você tem que respeitar a do outro. Ah, é diferente. Ah, não sei o quê. Quantas mitologias vocês contam no candomblé, na umbanda? Mitologia, não é nem vida real. Mitologia, que vocês acreditam na mitologia. E conta aqui coisa dos outros, né, em relação a magias, espiritualidade ligada aos outros, vocês não acreditam, mas é vida real, né? Se acreditam essa questão da mitologia que não tem como provar, mas a questão da vida real, sim, porque a pessoa realmente, ela fica ali num coven 1 ano, né, para a iniciação dela, e depois é que ela vai fazer ela vai sair do corpo, ela vai ao grande umbral, como foi relatado. E tem os segredos dessas bruxas aí em relação a... Por isso que quando você entra em contato com uma bruxa, você sente aquela energia pesada, né? Às vezes sente, porque a bruxa lida com tudo, né? A bruxa lida com energias pesadas, com energias fortes, com energias... Às vezes é até uma bruxa de luz, né? Mas ela tem que lidar com demanda, ela tem que lidar com aquilo ali, ela tem que lidar com aquelas questões ligadas à espiritualidade do subsolo, subterrânea, né? Então, eu no meu caso, eu não tenho ligação com
com espiritualidade, com religião, mas eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito, assim, de entrar como uma jornalista investigativa, me infiltrando, fingindo que eu sou assim, do meio, sabe? Que eu estou muito interessada, para ir catando as coisas, sabe? E aí eu consegui as informações e eu posso passar para vocês as informações, até para alertar vocês também em relação às coisas que acontecem por aí. E em relação a essa questão da espiritualidade, tem um vulcão também, né? Tem um portal no vulcão, né? Eu não tenho religião, eu não tenho espiritualidade terrena, nesse sentido de lidar com a espiritualidade terrena, mas eu tenho chamado, né, para o vulcão, no caso, a minha raiz, a minha essência, a minha espiritualidade, a minha conexão é de fora para dentro. A de vocês é de dentro para fora, né? Então, tem coisas que acontecem que, por exemplo, vocês têm livros aí, livros que são a doutrina de vocês. Já no meu caso, adentrando ao portal do vulcão, eu recebo os ensinamentos lá. Tem um livro, mas eu não posso passar, esse livro não é aberto ao público, porque esse livro não é oba-oba, não é para todo mundo, porque lá é só para chamados, é só para os chamados, tem minha cabeça consagrada lá, lá tem, o vulcão é o quê? O vulcão, ele guarda portais, as pessoas que são chamadas para lá, elas vão adentrar cada uma adentra em um portal específico, e lá naquele portal, o 5º portal da 3ª coluna é o meu, lá dentro. E lá tem um outro mundo para onde a pessoa, quando morre aqui, vai para lá. E aquele 5º portal da 3ª coluna é o meu. Por isso que eu não tenho espiritualidade aqui na Terra, porque a minha tá lá, tá conectada lá. Eu saio do corpo, eu sou levada por ele, eu vou para lá. Dentro do vulcão tem um portal, você adentra o portal, aí tem as colunas, tem a sala do trono lá embaixo. Enfim, tem um corredor com um anjo guardando, só que ele não tem asas, ele é um anjo que fica muito perturbado, aguardando a libertação daquelas almas lá, porque ele que vai puxar a vingança daquelas almas que estão presas lá, e ele fica no corredor muito perturbado de um lado para o outro, aguardando a hora, e quem adentra naquele corredor pode ser empurrado para baixo. Enfim, o vulcão é muito sério, tá? Caiu lá, não tem resgate. É tipo assim, não tem o mar, não tem a Fossa das Marianas. Conforme você vai descendo, até um certo limite dá para você resgatar um corpo no mar. Vê o pessoal do Titanic, né? Os corpos nunca foram resgatados. Quando você adentra demais em certos planos, né, na espiritualidade, não tem resgate naqueles planos. Então, é tipo como se fosse abaixo da Fossa das Marianas, o vulcão. Né? Na Fossa das Marianas já é difícil resgatar. Aqui em cima também. Aqui você que estuda, né, essas questões assim de nível do mar, você já sabe que para ali já não tem mais resgate. Ninguém pode descer aquela pressão toda para resgatar ninguém, nem mesmo com um submarino, tá? Nem mesmo. Então, ninguém vai se aventurar a resgatar ninguém lá. Então, quem vai para certas dimensões espirituais, para certos níveis de densidade espiritual, não tem mais resgate. Quem vai sem chamado, tá? Quem vai sem chamado, quem vai se aventurando, se convidando para ir, né? Se atirando para ir, né? Aí não tem resgate. A pessoa tem que saber onde está entrando. Até aqui na Terra, né? Até aqui na Terra tem lugares que você tem que saber entrar e tem que saber sair. Religiões também. Cemitério é você tem que saber entrar e tem que saber sair. Não pode ser de qualquer jeito, né? Religião também. Você que é bruxa e hoje quer sair, tem que saber entrar e tem que saber sair. Não é só você querer romper com a tua espiritualidade. Você que é do candomblé, você que é da umbanda, você que é da quimbanda, de repente quer deixar a religião, quer largar a religião. Não é assim, jogar tudo pro alto e sumir.
tem todo um ritual para você poder sair numa boa. Tem que saber entrar e tem que saber sair. Não é assim, não quero mais, tchau, vou largar tudo para lá, não quero saber de mais nada. Não, você tem que fazer todos os procedimentos de acordo com as regras, porque quando você entra numa casa de religião, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, igreja cristã, igreja católica, isso ali é um portal. Já entrou num portal. E todo portal tem regras. Por que ali é um portal? Porque ali tem um plano espiritual assumindo a liderança da casa por meio dos chamados, né? Os chamados no plano físico para liderar ali, sentar na cadeira, enfim, os membros da casa. Então, ali tem uma liderança do plano espiritual também naquela casa. Então, quando você adentra numa casa de religião, você já adentrou num portal, e todo portal tem regras, todo portal tem leis, todo portal tem. Então não é você querer entrar na religião e depois chutar tudo pro balde, vou sair, tchau, acabou. Não, você tem que saber entrar e você tem que saber sair. Porque senão eles vão ficar atrás de você te perseguindo, vão ficar por causa das leis do portal, né? Você não é aquela que usufruiu de tudo durante anos? Não foi bom usufruir tudo que eles davam para você? Não foi bom ter seus pedidos atendidos? Não foi bom ter sido segurada? Não foi bom ter tido o favor deles para te servir quando você precisou? Por que agora é só dar um chute e sumir? Não, você tem um compromisso ali, você tem que saber entrar e você tem que saber sair. Se o seu compromisso com eles ainda não acabou, você tem que conversar com eles. Tem que conversar com eles e se entender com eles. Porque eles são a sua liderança espiritual que te serviram quando você precisou durante anos, tá? Então, você tem que conversar com eles para se entender e poder sair numa boa. Tem que saber entrar e tem que saber sair. Não é simplesmente chutar tudo e sumir. Igual uma louca. Então, em relação a essas questões espirituais, eu não me envolvo com questões de religião por causa disso, né? Eu já tenho a minha espiritualidade ligada ao plano do vulcão, a minha cabeça é de lá, é consagrada lá, tudo meu é de lá. E eu tenho uma liderança espiritual lá. É claro que eu não posso ficar passando nome, né? Como eu falei, tem Cânticos do Vulcão, tem os livros, tem um livro, mas o livro ele não é aberto ao público, ele é só para os chamados e não é um livro que você pode ficar mostrando às pessoas, não é, porque tem coisas ali que, enfim, e contra as pessoas do vulcão, em relação a magias, né? Ninguém do vulcão faz magias, ninguém. Ali não é um local para magias, porque ele já é um mago. Ele é um mago. E ele é que faz ele que toma a tua cabeça, ele é que toma o teu corpo, e ele é que faz as coisas quando você precisa. Não é você botar a mão. E tanto que ele fala, não me ofereça sacrifícios, porque eu não sou cachorro atrás de osso. Ele sempre fala isso. Para ele é um insulto oferecer sacrifício a ele. Ele se sente diminuído, porque ele não é cachorro atrás de osso. Então, o vulcão é diferente, é bem diferente, é uma energia, é diferente, totalmente diferente, é uma liderança diferente. E cada liderança espiritual tem ali as suas leis, os seus portais. E o vulcão é um portal onde só entram pessoas que são chamadas. Pessoas que têm chamado, pessoas que têm ali conexão. Não é você se convidar, não é você ainda tem a questão da consagração também, né? Mas não é você se convidar, você tem que ser chamado. Se você não for chamado, não adianta você ter a intenção, você ter o interesse, você querer. Não, isso não existe. Então, se você é do vulcão, é ele que te segura. Podem fazer magia negra, vermelha, azul, o que quiser para você. É ele que segura. Pode fazer o que quiser para você. E ele que também acerta as contas. Ele também acerta as contas. Então, o vulcão é um local em relação à chamada
a chamada de escolhidos. Mas eu vou tirar um dia aqui para falar especificamente sobre algumas coisas que eu puder falar, né? Algumas coisas que eu puder. Tem outros vulcões também, com outros deuses, outras divindades, mas o portal de lá é diferente. Cada deus tem uma lei em um portal diferente, tá? E o do meu é em outra dimensão. O do meu é diferente, não é um vulcão em que eu possa chegar aqui na Terra, chegar aqui no planeta Terra, vou lá no vulcão, vou cultuar, vou lá no vulcão e vou invocar. Não é daqui, já vou avisando, não é daqui. Não tem vulcão nesse planeta que possa ter um conjuro, invocação do meu lá. Não existe. Então, tudo ligado ao espiritual, tudo ligado a trono, tudo ligado a poderes, tudo ligado a portais têm leis, tudo isso, quando você vai adentrar, você tem que saber com o que você está lidando ali, porque você pode ser destruído. Tua vida pode ser devastada, e quando virem tua vida devastada, não são teus amigos que vão te ajudar, não. Não são teus amigos que vão te ajudar. Você fica contando muito com os amigos, né? O fulano tem isso. Mas se o fulano botar a mão nisso, ele vai comprar uma briga com a espiritualidade que está em cima de você. Se o fulano botar a mão nisso, ele tem que estar muito certo do que ele está fazendo. Tem que estar muito certo mesmo. Porque ele pode perder o controle, ele vai ser atacado. De alguma forma ele vai ser atacado. Então tem certas brigas espirituais que você compra, que você não sabe onde está pisando, você não sabe onde está entrando, você não sabe com o poder que você está lidando. Olha, eu sempre falo, só compra briga espiritual com pessoas que te fazem mal de verdade. A pessoa te estrupou, a pessoa desfigurou teu rosto, a pessoa te esquartejou, a pessoa fez mal de verdade para você. Não é por picuinha pessoal, não, tá? Não é por picuinha de besteira, não. Você não vai até a espiritualidade, usar o poder espiritual a favor das tuas picuinhas aqui na Terra, não. Que tu vai tomar uma coça, tá? Eu estou falando de pessoas que te fazem mal de verdade. A pessoa te fez mal, a pessoa tá realmente te devendo alguma coisa séria. É sério. A pessoa arrasou com a tua vida, destruiu com a tua vida a troco de nada. A pessoa fez isso. Então tá te devendo. Aí você pode acionar o poder espiritual a teu favor. Agora, por palhaçada, por picuinha, por coisinha boba, você vai pagar um preço também, né? Então, quando você aciona um poder espiritual, né, tem responsabilidades e consequências. Você pode acionar aquele poder ali, mas aquele poder ali, você tem que saber com o que está lidando. Eu estou falando isso para quem? Para os leigos. Eu estou falando isso para você que está me ouvindo. Para você que quer entrar, tem que saber como sair. Porque depois que você estiver lá, você não... Foi o que eu falei com um rapaz, né? Ele falou, olha, esse pessoal aí não sabe onde está entrando. Se eles entrarem ali, eles têm que saber onde estão entrando primeiro. Se eles entrarem ali, eles não vão mais sair, não. Então, tem que saber entrar e tem que saber sair, tá? Vocês que estão querendo iniciar a vida religiosa de vocês, não é só olhar para a vida religiosa do outro. O outro está muito bem, o outro não sei o quê. Peraí, você sabe da trajetória de espinhos do outro? O deserto do outro? Você não sabe. Nossa, você vê a embalagem de fora, você não sabe nada que está se passando por dentro da pessoa, você não sabe da trajetória dela lá atrás, você não sabe por que ela está ali, se ela está ali porque ela tem que ficar contra a vontade dela, por causa de um chamado espiritual por obrigação, coisas assim. Você não sabe nada, você só está olhando para fora, a pessoa pode estar rindo numa boa, mas você não sabe por que a pessoa ainda está ali naquela cadeira, por que a pessoa ainda está ali, exercendo aquela função em seu cargo religioso, porque tem muitos que não aguentam, jogam tudo para o alto e vão embora. Tem.
Tem muitos que não aguentam isso não aguentam. Jogam tudo pro alto e vão embora. Largam tudo no meio do caminho. Não aguentam. Então, a vida espiritual não é brincadeira. Casa de religião não é brincadeira. E a espiritualidade não é para ser monopolizada por ninguém. Começa a estudar, começa a pesquisar e abrir sua mente para não deixar ninguém fazer lavagem cerebral em você, desconstrução das coisas que estão verdadeiramente dentro da realidade. Não deixa ninguém tirar isso de você, desconstruir isso em você. Não seja crédula, vai pesquisar. Não fique embaixo da autoridade de ninguém se você vê que aquela pessoa ali só quer monopólio. Se aquela pessoa ali realmente for verdadeira, a tua espiritualidade vai te mostrar. A tua espiritualidade vai te permitir. Se você estiver em dia com a tua espiritualidade, sim. Se você não estiver em dia com a sua espiritualidade, cuidado, abre teu olho, porque também tem a parcela de responsabilidade que cabe a você, ok? Então, hoje eu tirei o dia para falar sobre espiritualidade, conversar, porque eu já estava há muito tempo querendo gravar esse vídeo, aí eu fui postergando, tinha outras coisas também que eu queria falar, mas não vou falar, porque são coisas um pouco pesadas, né? Eu não gosto desses assuntos, então, enfim, os assuntos aqui ligados a essa questão sobre magias, religião e espiritualidade, é bom falar abertamente, sem filtro, para todo mundo ter o direito de questionar, ter o direito de opinar, ter o direito de decidir por meio de suas livres escolhas e entender que a espiritualidade nunca foi monopolizada e jamais será.